Meus irmãos, hoje é o dia da Bíblia, dia que nós separamos para louvar a Deus pela sua palavra. Nós não somos bibliólatras. Ninguém aqui bota uma Bíblia sobre o altar, né? Um livro, a Bíblia, bota em cima do altar e se dobra diante dele, né? E faz oferendas à Bíblia, né? E beija a Bíblia. Não, ninguém aqui faz isso, mas todos nós, firmados na fé, na palavra de Deus, adoramos ao nosso Deus. Por isso, nós celebramos a Deus, ao nosso Deus, pela palavra que Ele nos entregou. Um livro escrito entre mais ou menos 3.000, 3.500 anos, para poder ser fechado esse livro, mais de 40 autores, a Bíblia, na realidade, a palavra biblos quer dizer biblioteca, são 66 livros divididos em Antigo Testamento e Novo Testamento. Quantos livros tem o Antigo Testamento, meus irmãos? 39. E o Novo Testamento? 27, 66 livros. A Bíblia Católica, ela tem mais livros do que esse, porque são inclusos os livros chamados apócrifos, né? A nossa Bíblia não traz os livros apócrifos, né, do Antigo Testamento, Macabeus e tudo. Nos servem, obrigado meu irmão, nos servem como fonte histórica, mas não tem peso de palavra de Deus, de autoria, né, de autoridade para nossas vidas. Paulo vai dizer que mesmo que um anjo chegasse aqui agora e nos entregasse um novo evangelho diferente desse, nós não creríamos nele, né? Ele seria tido como anátema ou como maldição. A revelação, a Bíblia é a revelação escrita de Deus para nós, em linguagem humana. Ele nos deu essa revelação. Foi escrita por homens, sim, mas inspirados pelo Espírito Santo. Qual é a diferença da Bíblia para o livro de matemática, né? Para o livro de história? O livro de história também foi escrito por homens, né? E mulheres também. A diferença é que a coautoria da Bíblia, ela é do Espírito Santo. Ela iluminou, revelou aos homens a palavra do Senhor. Eles escreveram, né, essa palavra. Paulo tinha consciência de que as suas cartas virariam um livro fechado, a palavra de Deus assim? Não, no primeiro momento ele não tinha essa consciência, mas ele tinha consciência de que as cartas que ele mandava para as igrejas eram palavra de Deus através dele para a igreja. Várias cartas ele chama de cartas circulares, porque elas andavam de igreja a igreja, com mandamentos da parte de Deus, com instruções da parte de Deus para a igreja. Então, meus irmãos, muito tempo depois, já depois do século I, século II, até que chegou o momento, então, né, de uma grande reunião eclesiástica, grandes homens de Deus se reuniram e fecharam o que nós chamamos de cânon, que vem do Gênesis a Apocalipse. Muitos outros livros circularam no primeiro e segundo século, né, entre as igrejas, mas esses 66 Deus preservou até nós hoje, e hoje não é incluso mais nenhum outro livro. A Bíblia, a revelação do Senhor, está fechada para cada um de nós, está entre Gênesis e Apocalipse. A Bíblia, meus irmãos, é que nos revela o plano salvador de Deus para nós. A Bíblia é que nos traz todos os eventos de fé, que nós olhando, lendo, cremos que é a palavra de Deus para nós. Essa é a palavra de Deus, esta é a Bíblia Sagrada. Ela é a nossa regra de fé e conduta, ou fé e prática. É nela que nós temos a direção, né, para as nossas vidas. E nós louvamos a Deus, porque nós temos a palavra do Senhor. Muitos aqui, eu creio que a maioria tem mais de uma Bíblia em casa. Eu já perdi a conta de quantas Bíblias eu tenho em casa, né? Mas, meus irmãos, há países em que a Bíblia é proibida, não pode chegar.
As pessoas, muitos países, entra uma Bíblia e eles separam as folhas e cada família fica com um pedacinho e depois eles escondidos trocam esses pedacinhos para que eles tenham acesso à Bíblia. Assisti um vídeo há pouco tempo da Bíblia chegando num país lá no interior da China, em que quando a Bíblia chegou lá, as pessoas choravam agarradas à palavra, porque era um presente precioso demais. E hoje, na facilidade que nós temos aqui no Brasil, quantas Bíblias ficam pegando poeira, né, meus irmãos, em cima da estante. Meus irmãos, a Bíblia fechada, ela é simplesmente um livro, como outro qualquer, vai pegar poeira sim. A Bíblia aberta, ela não é um talismã, nem um amuleto para espantar maus espíritos. Joelson falou aqui, né, sobre o Salmo 91 em cima da mesa. Meus irmãos, não tem problema nenhum você abrir a sua Bíblia em cima da mesa, deixar no Salmo 91, no Salmo 23, não tem problema. Mas você tem que ter consciência de que o poder está no Espírito Santo na sua vida. E você usa a palavra para combater o mal, né? E não o que vai fazer assim, ó, chegar e taca a Bíblia do endemoniado e o endemoniado vai sair. Não é isso, não é verdade? Né? Não é isso que vai acontecer. Então, nós cremos na palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, tantas versões. Quanto mais a Bíblia ficar acessível ao ser humano, à humanidade, melhor. Tem inglês, tem japonês, tem Bíblia até, agora Libras, tem partes da Bíblia em Libras também, né? Vídeos em Libras, tem a Bíblia em mandarim, tem a Bíblia em Carajá, né? Nos nossos índios Carajá, nossos irmãos lá da igreja em Carajá, tem Bíblia também na língua deles. A nossa irmã missionária Hilda traduz a palavra para as línguas indígenas, coisa tremenda e maravilhosa, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Antigamente, nós falávamos que a Bíblia, ela é a nossa bússola. Hoje nós já atualizamos, a Bíblia é o nosso GPS. É melhor do que o Google Maps, é melhor do que o Waze, né? A nossa Bíblia, ela nos dá realmente a direção. E é na palavra que nós precisamos firmar a nossa fé. A palavra de Deus nos traz tudo o que nós precisamos para nos chegarmos a Deus através de Jesus Cristo, porque é a palavra de Deus que nos revela Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém? Então, nessa palavra inicial, eu quero desejar um feliz dia da Bíblia para você, para mim, para todos os irmãos aqui presentes e para você que está nos assistindo pela internet também. Tá bom? De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé a cada dia e cresciam em número. Esse texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 5. Atos, a igreja primitiva, a primeira igreja ali formada, cheia do Espírito Santo, proclamando Jesus. Ali, na vida da igreja de Atos, foram surgindo os livros do Novo Testamento que hoje nós temos. A ação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Eu quero desafiar você nessa manhã a afirmar a sua fé, não em pessoas, não em vidas transitórias, não em questões, não em governos, mas firmar a sua fé na palavra de Deus. E dela não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguir a vontade do Senhor. Abra a sua Bíblia no texto de Atos, capítulo 2, do verso 36 ao verso 41. Atos 2, de 36 a 41. Recebi a lembrança do Facebook de 3 anos atrás. Até compartilhei com os irmãos aquela linda passeata que nós fizemos aqui, junto com a Igreja Assembleia de Deus aqui da nossa comunidade.
né? Saímos daqui, nos unimos os nossos irmãos, andamos a comunidade toda, entregamos folheto, tudo isso num domingo, dia da Bíblia. E fizemos o ar livre lá em frente à Assembleia de Deus, pastor Vantuil, né? Os irmãos lembram, foi uma bênção, e aquele trabalho em conjunto com a igreja do pastor Vantuil também, Assembleia de Deus ali dentro da nossa comunidade. Esse ano nós estamos restritos, né? Mas não vamos deixar de proclamar a palavra do Senhor, né? Não sai em passeata, mas a internet vai fazer que essa palavra seja propagada ainda mais longe do que nós imaginamos. Tem gente na Itália que vai assistir isso, gente nos Estados Unidos, irmãos que estão em outros estados também e vão agora participar conosco da palavra do Senhor. Fica de pé, vamos ler a palavra do Senhor, Atos 2, 36 a 41. Eu estou usando a nova versão internacional, a NVI, eu quero ler esse texto com os irmãos. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Igreja. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Todos juntos, no 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aplica, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Usa o teu servo conforme a tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Você pode sentar. Queridos, era uma grande festa em Jerusalém. Era uma grande festa em Jerusalém. Jesus já havia vindo, já havia passado o seu ministério sobre a terra, 3 anos pregando, anunciando, arrebanhando a si aqueles que criam. Jesus já havia sido morto, ressuscitado e assunto aos céus. Antes dele voltar para os céus, finalzinho de Mateus, capítulo 28, ele então entrega a grande comissão ali aos discípulos, aos apóstolos que estavam com ele. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavras de Jesus. Então, eles vão e Jesus diz assim: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus havia dito antes que sem ele nada poderiam fazer, não é verdade? Se Jesus estava voltando para os céus, como é que eles iam fazer alguma coisa se Jesus não estava mais presente? Ele falou: não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei o Paráclito, ou o Consolador, que ele vai lhes guiar, e ele vai habitar em vós. A promessa do Senhor. Então, no texto aqui, meus irmãos, de Atos 2, foi justamente o que aconteceu. A igreja estava reunida numa casa, muitos irmãos ali, e lá a cidade apinhada, porque era a festa de Pentecostes. Pentecostes quer dizer 50 dias após a saída do povo do Egito, o êxodo,
50 dias depois se comemorava o Shavuot, ou seja, a festa das colheitas, que se transformou no Pentecostes judaico. Essa festa tinha um cunho meramente judaico nesse momento aqui. Depois tomou-se a proporção para uma festa cristã, porque foi durante o Pentecostes que o Deus enviou o Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? Onde que a gente vê tudo isso? Na palavra de Deus. Da onde a gente aprende tudo isso? Na palavra de Deus. Qual é o registro que nós temos a respeito do Cristo, do Evangelho, do amor de Deus por nós, da criação, dos patriarcas, dos apóstolos, dos profetas? Aonde nós temos todo esse registro? Na palavra de Deus. Quando isso tem valor? Quando eu creio. Quando eu creio que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Quando eu creio que a Bíblia não só contém, mas ela é a palavra de Deus para a minha vida, todos esses eventos históricos deixam de ser simplesmente históricos para se tornar firmeza para a minha vida e para a sua vida. Fé na palavra. Pastor Alexandre, pode mudar, pode até cair, mas a palavra continua. Mas pastor, o senhor pregou tanto sobre isso, e agora o senhor caiu? Eu caí, e a palavra que eu preguei antes, agora se volta contra mim. Os irmãos estão entendendo? Porque o homem é falho, mas a palavra de Deus é perfeita. Ela é verdade para cada um de nós. Então, sai o pastor Alexandre, vem outro firmado na palavra e continua a obra, porque o que vale é a palavra. O que vale é a palavra. Aprove ao Senhor derramar o seu Espírito nesse dia e munir a igreja de dínamos. O que é dínamos? A palavra grega é para dizer poder. Todo o poder da igreja vem do Espírito Santo. Então Deus derrama o Espírito Santo sobre a igreja. O Espírito Santo não é mais dado como no Antigo Testamento em porções para alguns líderes, para uma obra específica. Não, agora ali no Pentecostes o Espírito Santo vem sobre todo crente. Todo aquele que crê recebe o Espírito Santo, até porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele recebe ali e ele é cheio do Espírito Santo, passa a ser templo do Espírito Santo e ser usado pelo Espírito Santo para essa obra que o Senhor entregou. Meus irmãos, o primeiro sermão de Pedro, cheio do Espírito Santo, 3.000 almas se converteram. Ao primeiro sermão de Pedro, aquele Pedro que você conheceu, agora cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade, pouca letra, pouco estudo, mas cheio do Espírito, se coloca de pé no meio da multidão e proclama: aquele Jesus Cristo que vocês crucificaram. Autoridade para a pregação. E naquela mensagem, a primeira mensagem evangelística da igreja, no primeiro momento da descida do Espírito Santo, ali, o que acontece? 3.000 almas se convertem, firmados na palavra, com fé no Cristo. Firmados com fé no Cristo, por causa da palavra de Deus. Verso 41 que nós lemos diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disto, Pedro pregando, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Pedro começa a falar de Jesus. Veja, o nome Jesus, que também pode ser transliterado por José ou Josué, né, era um nome comum. Era um nome comum.
Por isso que Jesus, em vários momentos na Bíblia, Jesus é apontado como Jesus. Qual Jesus? De Nazaré. Jesus de Nazaré. Embora ele tenha nascido em Belém, mas ele era reconhecido como Jesus de Nazaré, porque foi onde ele habitou, ele viveu, cresceu em Nazaré. Então, quando Pedro diz, olha, este Jesus, qual? O de Nazaré, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O que Pedro estava dizendo era o seguinte: este Yeshua, Deus fez Hamashia. Esse Jesus, que palavra Jesus quer dizer Salvador, Deus fez o Cristo, ou Mexiá, que é o Messias, ungido de Deus, é o ungido de Deus. Este a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou no terceiro dia. Esse era o peso principal da mensagem do Evangelho. A primeira mensagem pregada da igreja cheia do Espírito é salvação só em Cristo Jesus. Meus irmãos, vivemos dias em que a Bíblia tem sido usada para pregar tanta coisa e menos Jesus Cristo. Vivemos dias em que as coisas estão sendo deturpadas. As pessoas estão, tendo o nome de Jesus apenas como um subterfúgio. E na realidade se valem de tantas coisas da palavra para criar e andar segundo o seu bel prazer. Mas na realidade, o nome do Salvador, ungido de Deus, Jesus Cristo, o Cristo, tem sido deixado de lado. Existem métodos, meus irmãos, de crescimento de igreja, estilos de igreja, planejamentos entre as igrejas, mas nada disso, pode ser até bom para algumas coisas, mas nada disso substitui a mensagem da fé no Cristo. A mensagem da fé no Cristo. Há 10 anos atrás, talvez, um pouco mais, um pouco menos, nós estávamos vivendo nas nossas igrejas a onda dos métodos de crescimento de igreja. Você vai lembrar, né? Vai lembrar. Crescimento natural da igreja, igreja em células, rede de igrejas, igreja com propósito, que foi o mais famoso, igreja com propósito. Qual igreja ainda está usando um método desse? Você conhece alguma? Onde é que estão as igrejas com propósito? Eu lembro que eu participei de uma sucessão, de um período, de sucessão pastoral. Me convidaram, eu fui participar e me perguntaram uma vez do pastor, lá longe, antes ainda de vir para cá, qual o método que eu iria usar, qual o método de crescimento da igreja que eu iria usar. E eu falei assim, a Bíblia, pregação do Evangelho. Ah, mas olha, a igreja com propósito, não sei o que e tudo. Eu falei, não, Deus ainda não falou. Ah, mas se a igreja quiser trabalhar com isso, vou falar uma coisa para o irmão, Deus não falou nada comigo ainda sobre igreja com propósito. Se Deus falar, eu uso. Por enquanto não falou nada, entendeu? Por enquanto não falou nada. E aí, naquele momento, a pessoa até que estava arguindo, a comissão, ficou assim, assombrada, Comigo, olhou para mim assombrada. Eu quero dizer, meus irmãos, 10 anos se passaram, onde é que estão os métodos de crescimento de igreja? A Bíblia continua aqui. A palavra de salvação ainda é a mesma. Mas onde é que está os 5 passos de igreja com propósito? Onde é que está toda aquela separação? Meus irmãos, teve igreja que acabaram com as suas reuniões. Teve igreja que acabou o MCM, acabou isso, acabou. As organizações de tanto tempo acabaram por causa de igreja com propósito. Aí hoje nem tem a organização, nem tem igreja com propósito. Ficou pelo caminho. E onde nós estamos? Estamos na palavra. Estamos na palavra.
Jesus não nos deixou um método, Jesus nos deixou a palavra. E qual foi a primeira mensagem de Pedro? Arrependam-se e cada um creia em Jesus como Senhor e Salvador e seja batizado para a remissão dos vossos pecados. O que sobrou da igreja? O que sobrou da igreja? A palavra de Deus. Qual a igreja que subsistiu? Aquela que está firmada não nos métodos, mas na palavra do Senhor. Queridos, firmados com fé, cheios do Espírito Santo. É isso que funciona. Uma vida de um crente cheio do Espírito Santo. Não é cheio de diplomas, não é cheio de doutorados, não é cheio de... Tudo isso é importante, você estude bastante, né? Você leia muito, você se instrua. Quanto mais você puder crescer, quanto mais ferramentas você puder colocar nas mãos do Senhor, né? É essencial, né? Mas seminário de teologia não torna ninguém crente. Pelo contrário, até desvia. Não é isso, Gabriel? Não é isso, Alcia? Se você precisa ir para o seminário firmado na sua fé e na palavra, porque quando você chegar lá, você vai ser refutado na sua fé e na palavra. Então o seminário não torna ninguém mais crente, não. Mas se você é um crente e vai estudar, glória a Deus, porque aí Deus vai te encher de ferramentas para você ser usado mais ainda na palavra. Vai aprender as línguas originais, vai aprender as questões bíblicas, as nuances, conseguir tirar algo mais para poder alimentar o povo. Tudo isso é importante, né? Mas por quê? Porque primeiro você teve realmente um encontro real com Cristo, porque você conheceu o Cristo da palavra, Ele transformou a sua vida e o Espírito Santo de Deus habita em você. Os que creram, receberam o Espírito Santo. Meu irmão, se você teve um encontro real com Cristo, se você entregou a sua vida para Jesus, se você ali entendeu que é pecador, né, e entendeu Cristo, aceitou Cristo, se arrependeu dos seus pecados, naquele momento, na sua conversão, você foi ali cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo, foi a obra do Espírito Santo que convenceu você. O Espírito Santo passou, meus irmãos, a dirigir a igreja a partir daqueles momentos. Convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É a Bíblia que nos fala isso. Ele usa a palavra do Cristo para trazer a minha e a sua memória, a memória dos apóstolos, os ensinos de Jesus. É ali que o Espírito Santo, meus irmãos, usa Pedro poderosamente, e ali a mente de Pedro, então, o Espírito Santo começa a trazer os 3 anos que ele andou com Jesus, os textos do Antigo Testamento que profetizavam sobre Jesus e se cumpriram em Jesus. Tudo isso acontece por obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Traz à memória os ensinos da palavra do Senhor. Usa-os na escrita da revelação de Deus. E agora os apóstolos, quando vão escrever, as cartas de Paulo, no Novo Testamento, as cartas de Paulo foram os primeiros escritos. Os evangelhos vieram depois. O primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. Depois, a partir de Marcos, Mateus, também, e Lucas também escreveram. Lucas, de uma maneira, não era um dos discípulos, mas ele era um pesquisador muito douto, era médico.
mas fez pesquisa, escreveu Lucas, escreveu também Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, em muitos feitos, ele estava presente, ele foi testemunha ocular do que aconteceu em Atos, e esses escritos, esses registros começaram a ser delimitados, e com isso, Deus foi preservando esses escritos, até que todos eles chegassem até nós. E Deus é tão perfeito, meus irmãos, que até as brigas que tinha na igreja também estão registrados aqui. Até os vacilos estão registrados. Para os irmãos terem uma ideia. Até mesmo isso. Deu um pico de luz, caiu o sinal? Não, normal? Então, né? Até os registros. Até mesmo as coisas que a gente pensava assim, poxa, mas tem isso não? Mas está ali escrito na palavra de Deus, revelação de Deus, faz a ponte, meus irmãos, da promessa do Antigo Testamento e o seu cumprimento no Novo Testamento. Onde está afirmada a sua palavra? Jovem, adolescente, você de uma maneira muito especial, se já não estão, vocês vão se deparar com professores que vão negar isso aqui o tempo todo. Vocês vão entrar aí no ensino médio, estão terminando aí o 9º ano, indo para o ensino médio, vocês que já estão na oitava, vocês vão se deparar com livros que vão querer desmoralizar isso aqui o tempo todo. Vocês vão se deparar com todas as teorias humanas. Vocês precisam lembrar o seguinte, os livros históricos são histórias escritas por homens. Os livros da Bíblia são histórias escritas por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E há uma diferença enorme. Por isso, eles têm peso de palavra de Deus para as nossas vidas. O professor pergunta na prova a teoria da evolução, você responde a teoria da evolução, mas no seu coração você crê na teoria da criação, na palavra da criação que você leu na palavra de Deus. Guarda isso. Guarda isso no seu coração, porque logo, logo vocês serão postos à prova, se já não estão sendo. Porque as nossas escolas e faculdades estão repletas, meus irmãos, de professores de todos os tipos. E alguns, infelizmente, mais preocupados em ensinar teorias do que a matéria propriamente dita. Muito mais preocupados em ensinar, passar ideologia humana do que o ensino propriamente dito. Então, vocês vão se deparar com professores de todos os tipos, professores de todas as ideologias, mas que vocês guardem no coração de vocês a palavra do Senhor. Escondi a tua palavra no meu coração para quê? Para eu não pecar contra ti. Por fim, meus irmãos, firmados com fé na palavra, no crescimento da família de Deus. Deus fez que a igreja, explodisse pelo mundo. Estava muito bom em Jerusalém. Os irmãos terem uma ideia, né? A igreja crescia em Jerusalém. Mas desses que estavam na festa de Pentecostes, se converteram judeus de todos os lugares. E ao receberem de Deus ali, quando voltaram para os seus lugares, voltaram proclamando que Jesus era o Cristo que havia de vir. Saíram pelos caminhos e voltaram para as suas terras, para os seus países, falando que, olha, o Messias que nós aguardávamos veio, e o nome dele é Jesus Cristo. Jesus o Cristo, Jesus de Nazaré. Ele é o Messias, ele veio, ele pregou, ele curou, ele alimentou o povo, ele morreu em nosso lugar, mas ele ressuscitou, ele está vivo, assentado à destra de Deus, ele intercede por nós. E eles saíram por aí pregando e falando que as pessoas precisavam se arrepender.
Eles falavam: olha, João Batista deu testemunho dele. Olha, os apóstolos também falaram dele. Olha, eu estava lá na festa de Pentecostes e eu vi um milagre, línguas repartidas como de fogo, pessoas falando em outras línguas e eu entendia no meu próprio idioma. Deus fez um mover tremendo, a cidade de Jerusalém lotada, e Deus fez, por quê? Para marcar qual foi a mensagem depois disso tudo: só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Mensagem inteligível. Deus fez com que o que eu falasse você entendesse, mesmo que eu fosse de outro país. Eu falava na minha língua e você entendia na sua, porque havia um interesse primaz do Senhor de que o Evangelho fosse inteligível, que as pessoas entendessem e recebessem o Evangelho de Jesus. Mais vale falar uma palavra na minha língua você entender do que 1000 em qualquer outra. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Por quê? Porque quando eu falo e você entende, o Espírito Santo toca no seu coração e você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. No verso 41 diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Meus irmãos, na biologia, falando agora de crescimento da igreja, né? Na biologia, a biologia ensina que para que os animais possam se reproduzir, eles precisam de pelo menos 3 fatores, né? Você tem uma criaçãozinha ali de hamster, ou de porquinho da Índia, ou de codornas, né? E dizem que na natureza os animais se reproduzem quando há 3 fatores primordiais: alimento abundante, né? Então quer dizer, o animal pensa o quê? Tem bastante alimento, eu posso ter filhotes que os meus filhotes não vão morrer de fome, né? Espaço, tem bastante espaço, não estamos aglomerados, apertados, não. Então eu posso ter filhotes que os meus filhotes vão ter lugar para ficar, para habitar, né? E segurança, eles precisam se sentir seguros, abrigados no lugar onde eles estão. Quando há esses 3 fatores, o que acontece é que há uma proliferação, uma multiplicação dos animais. Isso acontece muito numa gaiola se você for cuidar de codorna. Fica claro isso numa criação de codorna. Tem alimento? Tem, né? Tem segurança? Tem, mas às vezes, quando chega a um ponto que a gaiola não cabe mais, elas param de pôr. Elas param de pôr. Alguns animais, quando falta um desses fatores aqui, quando tem cria, mata suas crias. Porque sabe que não tem alimento suficiente, não tem espaço, o lugar não é seguro, e eles então, isso assim é a natureza, a biologia. Alimento que nós precisamos para multiplicar a igreja, nós temos, é a palavra de Deus. Tem para mim, tem para você, tem para 30 pessoas que você trouxer aqui, tem alimento. Se 100 pessoas se converterem, tem alimentos. Se converteram 3.000 almas, tinha alimento para todos eles, era a mesma palavra para todos eles. Todos deveriam ser discipulados, todos eles iriam aprender da palavra, todos iam pegar o Antigo Testamento, ouvir as palavras dos profetas e apontar para Jesus Cristo. Tinha alimento, espaço era o mundo. A igreja poderia se proliferar pelo mundo, há bastante espaço, muitas mais pessoas podem se converter, tem bastante espaço, meus irmãos. Tem muitas igrejas, tem vários lugares que pode arrebanhar, que pode cuidar. E a segurança, porque a nossa segurança vem do Senhor. Mesmo nos países da cortina de ferro,
Mesmo nos países fechados ao Evangelho, a igreja continua multiplicando e crescendo. Sabe por quê? Porque a nossa segurança vem do Senhor. Mesmo em meio à perseguição, a igreja continua crescendo, porque a segurança vem do Senhor. Tem a ver, meus irmãos, com abrigo, o prazer de estar junto, de congregar, o amor uns pelos outros, a comunhão no meio do corpo de Cristo. Tudo isso traz segurança. Eu não tinha família, mas encontrei Jesus, agora eu tenho uma família, faço parte da família de Deus. Segurança, agora eu estou abrigado. Antes eu estava por aí, mas agora eu tenho um norte, eu tenho uma direção, eu tenho a palavra do Senhor. Se pensarmos na igreja enquanto rebanho de Jesus Cristo, eu quero dar uma palavra para você com todo carinho. Num rebanho de ovelhas, quem gera a ovelha é a ovelha. Há alimento, há abrigo, há espaço, há segurança. Quem gera ovelha é a ovelha. Quantas ovelhinhas de Jesus você já gerou? Quantas almas você já ganhou para Jesus? Quem gera ovelha é ovelha, meus irmãos. Ah, pastor, mas e o pastor? O pastor cuida das ovelhas. Quanto mais ovelhas você gerar, mais ovelhas o pastor tem que cuidar. Mas quem gera ovelha é ovelha. Pedro pregou e o Espírito Santo converteu 3.000 almas. Mas quem discipulou aqueles 3.000 crentes? Foram os 12 apóstolos? Agora os 11? Não, meus irmãos. Foi a igreja. De lar em lar, de casa em casa. Os apóstolos formaram discípulos, discípulos formaram mais, todos os discípulos de Jesus iam aprendendo, iam multiplicando, e lá no lar do irmão fulano tinha ali uma igreja reunida, no lar da igreja do irmão fulano, a irmã fulana também tinha outra igreja, e o outro lá outra igreja, e foi se proliferando, foi crescendo, e ali eles eram ensinados. O que eu recebi eu também te ensino. Da maneira como eu aprendi, eu passo para você, e o Espírito Santo foi conduzindo, e naquela época, eles ainda não tinham o Novo Testamento completo. Mas Deus levantou Paulo, derrubou Saulo, levantou Paulo, e Paulo começou a escrever, Paulo começou a fazer as viagens missionárias, plantar igrejas, e a igreja foi crescendo. Tudo isso em quê? Baseado na palavra do Senhor. Não foram os métodos que trouxeram a igreja até aqui, mas sim vidas cheias do Espírito Santo, firmados na sua fé na palavra do Senhor. Palavra de Deus, meus irmãos. A importância da palavra. Ame a palavra do Senhor. Alimente-se da palavra do Senhor. Busque na palavra do Senhor. Ela é fiel e justa. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios. Ela penetra mais profundo que as juntas e medulas. Ela vai na alma e no espírito. Aquela pessoa que você acha que é impossível ser transformada, a palavra precisa ser pregada para ela, porque o Espírito Santo faz a obra pela palavra, pela palavra. Por isso, nós celebramos a Deus pela sua palavra que Ele nos entregou. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós possamos primar e prezar pela palavra do Senhor, que ela tenha primazia nas nossas vidas, que não tenhamos que domingo, quando vier à igreja, tirar poeira de cima da nossa Bíblia. Não, por quê? Porque ela está em constante uso. Aquilo que nós estamos sempre usando, não pega poeira, estamos usando sempre. Mas se domingo, quando você vem para a igreja, você precisa pegar a Bíblia e tirar a poeira, é porque você está usando pouco a sua Bíblia.
Leia a palavra, todo dia leia a palavra, todo dia debruce sobre a palavra, todo dia pergunte: Espírito Santo, o que você quer me dizer, o que o Senhor quer me falar através dessa palavra, através desse texto. Ame a palavra do Senhor. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Eu lembro que num retiro, bem jovenzinho, mesmo sendo crente há tantos anos, batizado desde os 8 anos de idade, mas foi num retiro, jovenzinho, que eu fui tocado por Deus a me aproximar mais da palavra dele. Eu era crente, certeza da salvação, mas eu li a Bíblia uma vez ou outra. Tinha semanas que eu tinha que tirar a poeira da minha Bíblia para poder ir para a igreja. Mas naquele retiro, através da palavra ali, daquele jovem pastor, eu falei assim: Senhor, eu vou mudar isso na minha vida. Eu vou me aproximar mais da tua palavra. Daquele dia em diante, isso já vai fazer mais de 20 anos, e muito mais. Aquele dia eu falei assim: eu vou me aproximar, e eu passei então me alimentar da palavra do Senhor. Meus irmãos, isso faz uma diferença enorme na vida do crente. Aproxime-se em amor, em dedicação da palavra de Deus. Pai, nós queremos te agradecer, porque no Brasil, livremente, nós ainda podemos proclamar que a Bíblia é a palavra de Deus, e que ela prega Jesus Cristo, morto, ressurreto, como o único e suficiente Salvador das nossas almas. Podemos, ó Pai, falar para todos ouvir, podemos testemunhar em praça pública, podemos falar nas redes sociais, na internet, podemos, ó Pai, falar no trabalho, no dia a dia, na escola, onde estivermos. E nós te louvamos, ó Pai, porque sabemos que muitos dos nossos irmãos no mundo não têm essa liberdade. Mas, Senhor, te adoramos porque o Senhor preservou a tua palavra até os nossos dias. Os nossos avós tinham a tua palavra, os nossos pais tinham a tua palavra, nós temos, os nossos filhos têm, os filhos dos nossos filhos também terão, porque o Senhor tem nos dado a tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Ó Pai, obrigado pelo teu verbo eterno, Jesus Cristo, que firmados na tua palavra, ele se revela a nós a cada dia, do amanhecer ao anoitecer, dia a dia, por meio do teu Santo Espírito, ó Pai. Muito obrigado. Abençoa, Senhor Deus, as igrejas do Senhor espalhadas na face da terra, que nesses tempos tão ruins, nesses tempos tão maus, nesses tempos de tantas ideologias de Satanás, a tua igreja, firmada na tua palavra, possa ser mais e mais sal da terra e luz do mundo, ó Pai. Renova-nos, ó Pai. Fortalece-nos, Senhor, que nós estejamos firmados, com a nossa fé firmada na rocha, que é Jesus Cristo, e na tua palavra, que nos apresenta, nos revela o teu ungido. Muito obrigado, Senhor. Que nesta manhã, quer aqui presencialmente, quer nos lares, vidas façam, ó Pai, um compromisso contigo, de se aproximar mais da tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.